Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Rogério Mazzini e na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre as eleições. Mas uma dúvida que surge a cada 2 anos aqui no Brasil e que se tornou mito entre as pessoas. Então toda eleição é sempre aquela discussão com relação ao voto em branco e o voto nulo, ok? Então eu aproveitei essa oportunidade, uma vez que isso esclarece para todos os nossos amigos que assistem aos meus vídeos, aos nossos alunos, aos pais dos nossos alunos e as pessoas, né, da sociedade que tiverem acesso a este vídeo, ok? Vejam bem, primeiro, com relação ao voto nulo e branco, a Carta Magna do Brasil é a Constituição de 1988. No seu artigo 77º e parágrafo 2º, ok? Eu estou aqui com a Constituição e vejam bem o que diz a Constituição com relação aos votos brancos e nulo. Será considerado eleito presidente, aqui no caso está se tratando de um tipo de cargo, né? O candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os em branco e os nulos. Portanto, a Constituição de 1988, ela esclarece esta questão com relação aos votos nulos e em branco, ok? Esta lei aqui, a lei de número 9.504/97, do dia 30 de setembro, tá, de 1997, que é chamada de a Lei das Eleições, no seu artigo 2º e no artigo 5º, ó, o que ela nos diz. Será considerado eleito candidato ou governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Isso no artigo 2º da Lei Eleitoral 9.504/97. No artigo 5º, nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. Ou seja, se colocar um número que não está registrado, entra como voto nulo. Então será só computado, será só somado os votos que tiverem os números dos candidatos ou dos partidos, ok? Se for um número que não existe, por exemplo, um 00, 99, não será somado.
será considerado como voto nulo, ok? Então, tanto a Constituição de 1988 quanto a Lei das Eleições, as duas fazem menção ao voto nulo e o em branco, tá? Com relação àquele mito que eu havia falado, com relação ao voto em branco, por várias vezes eu ouvi pessoas discutindo com relação a isso. Olha, se você votar em branco, se você apertar branco lá na máquina, na urna eletrônica, vai ir o voto para quem estiver na frente, para o vencedor. Isto ocorria, mas deixou de ocorrer a partir de 1988. O voto em branco, que também era uma espécie de chamado, né, considerado, inclusive historiadores fazem menção com relação a essa manifestação nas eleições, chamam de voto de conformismo, ou seja, eu vou deixar em branco, o que acontecer, aconteceu. Quem ganhar, ganhou, né? Então, por isso, acabou ganhando este nome de voto de conformismo, ok? Ficou claro nas duas leis aqui, tanto na lei eleitoral, a lei das eleições, quanto na Constituição de 88, ficou claro com relação que o voto em branco, ele não é computado, ele não é somado, tá? Ele era somado aos votos do vencedor, do primeiro colocado, mas aqui essas leis derrubaram esta prática, é mito, esquece, não é verdade, ok? Agora vamos para o voto nulo, que é algo mais complexo, tá? O voto nulo, ele é considerado uma atitude de protesto. Trabalhamos bastante isso em história e em sociologia também. Um voto, aliás, uma manifestação, né, uma atitude de protesto, de insatisfação. Não, eu vou votar nulo porque todos esses candidatos e a proposta deles e o histórico deles não são de acordo ao que eu quero, ao candidato que eu preciso. Então, nenhum deles me representam. Eu vou colocar aqui um número que não existe e vou anular o meu voto. Este voto nulo, criou-se um mito, tá? Com relação a ele, em que, inclusive, isso é falado assim, em discussões assim, é muito comentado, principalmente em época de eleições. Nós estamos hoje, dia 15 de outubro de 2020, e na TV e no rádio, aí as campanhas para as eleições municipais, né, que nós iremos eleger prefeitos e vereadores. Então, quando chega na época de eleições, né, a cada 2 anos, sempre surge aí essas discussões. Isso é largamente comentado entre as pessoas. É outro mito. A questão de dizer, olha, vamos votar todo mundo nulo. Todo mundo votando nulo. Por quê? Se os votos
votos nulos tiverem maioria, 50% mais 1, 51% for maioria, as eleições, a eleição será cancelada, será convocada uma outra eleição com outros candidatos, e é uma forma de esses que estão aí não serem eleitos. Mito. Isto não acontece, isto não tem base nas leis eleitorais. Tá? Não tem o apoio da Constituição brasileira, não tem o apoio da lei das eleições. Isto é uma interpretação errada do artigo 224 do Código Eleitoral, ok? Vamos lá. Já separei aqui para a gente, para podermos entender esta questão aqui. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, aqui faz menção inclusive de um cargo, né, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Isto no artigo 224, tá, do Código Eleitoral. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país das eleições presidenciais, nas eleições do Estado, nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações. Daí o tribunal marcará dia para nova eleição. Veja bem, o artigo não está falando de voto nulo, tá? Esta nulidade está se referindo ao candidato que foi condenado a uma cassação, a uma ilegalidade durante as campanhas. As eleições estão rolando à solta. E identificou irregularidades na campanha desse candidato. Daí é que entra a questão nulidade. Mas nulidade por quê? Será anulada a candidatura. Irá ocorrer uma cassação deste candidato. No parágrafo 3º deste artigo 224 do Código Eleitoral, a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições. Portanto, esta nulidade refere-se a anular
a possível vitória de um candidato, anular a sua possibilidade de tomar posse no cargo. Isso refere-se a processo, ilegalidade, cassação. Daí as pessoas interpretam este Código Eleitoral, esse artigo 224, e isso virou lenda, isso virou mito, né? Existe até campanha na internet do voto nulo, né? Eu respeito, né? Mas não é isso que está sendo abordado nesta aula. A questão da questão de campanhas para o voto nulo, não é isso que está sendo abordado aqui. O que está sendo abordado é as pessoas pensarem que mais da metade dos eleitores votando nulo, isso iria anular aquela eleição e uma nova eleição seria convocada, marcada pelo tribunal e com outros candidatos. Então esse é o mito, né, que existe entre as pessoas, entre muitos brasileiros, né? Mas se esta era a sua dúvida com relação ao voto nulo e ao voto em branco, eu acho que ficou bem claro para você agora. E é esse o objetivo do professor, é ensinar, é esclarecer, tirar dúvidas, né? Se você pensava dessa forma, você já sabe que voto em branco, com esse objetivo, né, de ir para o campeão da eleição, o mais votado, é mito, não existe, não procede. A questão de maioria das pessoas que forem às urnas, 51%, por exemplo, de votos nulos, em comparação com os 49% de votos distribuídos aos candidatos, isso iria anular aquela eleição? Mito também, tá? Pode 99% votar nulo, 1% votar em candidatos. No caso do candidato a um cargo do executivo, ele vai ser eleito do mesmo jeito. Ele pode ter 10 votos. Se o segundo lugar tiver 7 votos, o terceiro tiver 4 votos, não importa, o de 10 foi o vencedor. Então, é mito também. Ok, pessoal? Eu espero que eu possa ter contribuído através desta aula e ter tirado a sua dúvida e ter derrubado aí esses dois mitos com relação ao voto nulo e em branco. Ok, pessoal? Até tchau a todos, espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.